Senhor, não profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome e fizemos obras maravilhosas? E eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. No entanto, eles vêm com a confissão de que fizeram isso, mas Jesus diz que eram praticantes da iniquidade. O que é iniquidade? É uma coisa que você deve fazer, que é certo fazer, no entanto, não faz. Estão vendo o que será nos últimos dias? Ouço todo o plano. Esse foi meu propósito esta noite. Disse que terminaria às 9, mas vou um pouquinho além. Vejam, esse foi todo o meu propósito, mostrar-lhes este plano através da palavra de Deus. Estão vendo que Deus tem de cumprir a sua palavra para permanecer Deus. Agora, notamos isso. Ambos eram espirituais, ambos profetas escolhidos, e Moisés, bem na linha do dever, com uma coluna de fogo recente sobre ele a cada dia, o Espírito de Deus sobre ele, no posto do dever. E aqui veio outro servo de Deus, chamado de Deus, ordenado por Deus, um profeta, para quem a palavra de Deus vinha. Eis aqui o perigo. Não há ninguém que poderia dizer que aquele homem não era de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus falava com ele, e ele era profeta. Mas veja, quando ele recebeu a verdadeira resposta de Deus, ele não cumpriu isso, não notou isso. Então ele foi desafiar Moisés. Agora Balaão procurou a vontade de Deus de todo o coração. Agora, quando este grande homem veio e disse, Balaque, o rei, enviou e disse para você ir até ele imediatamente e amaldiçoar este povo de Israel, porque estão espalhados por toda a face da terra e agora estão contra mim. Eles já tomaram todos os reinos que estão abaixo e agora queremos que você venha e amaldiçoe esse povo, porque eu entendo que se você amaldiçoar, qualquer um está amaldiçoado. Agora veja, ele era um homem de Deus, o que é abençoar, ele será abençoado. Ele era um servo de Deus. E Balaão agora pensou, como profeta, há somente uma coisa para eu fazer, e é procurar saber qual é a vontade de Deus. É o dever de um profeta, se ele for chamado para ser profeta. Primeiro, o que deve fazer um profeta é buscar a vontade, a palavra de Deus. Ele deve fazê-lo, porque, sendo profeta, a palavra de Deus vem a ele. Eles dizem, bem, você não é teólogo. A Bíblia nunca diz que a palavra de Deus vem a um teólogo. Eles são os que fazem confusão dela. A palavra vem por um profeta de Deus. E aqui estava um homem que era um profeta de Deus, e quando ele foi pago para vir e amaldiçoar outro povo de Deus, notem. Ele foi buscar a vontade de Deus e queria saber a vontade perfeita dele, e Deus deu-lhe sua vontade perfeita quanto a isso. Sua vontade perfeita foi-lhe apresentada. Qual era a vontade dele? Não vá. Essa era a primeira palavra de Deus. Não vá a eles. Não tente atacar o meu povo andando em meus caminhos perfeitos. Como isso é assim hoje? Querem exagerar, debater e tudo mais quando eles estão vendo o Espírito de Deus operando no meio deles. E vocês estão tentando, por anos tentando acalmar isso. Quanto mais eles tentam abrandar isso, maior isso fica. Você não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você não pode. Então veja, aquele era o povo de Deus, aquele profeta, embora ele estivesse lá, pago pelo rei, trabalhava no meio das celebridades e demais, e a palavra de Deus veio a ele, ele procurou a vontade de Deus, e a vontade de Deus falou a ele e disse, não amaldiçoes este povo, eu os abençoei. Agora, não há um teólogo debaixo do céu que possa negar esta mensagem que estamos pregando,
que não seja exatamente a palavra de Deus bem em tempo. Deus vindicou e tudo tem sido dito e feito, provado ser correto. Agora não há nenhum teólogo, leitor da Bíblia, profeta que possa olhar naquela palavra. Se ele for profeta, ele verá a mesma coisa, mas se ele não enxergar a mesma coisa, mostra que algo é errado, porque você diz, bem, poderia pegar isso ao contrário, o mesmo pôde Balaque e Balaão, estão vendo? Mas Deus identificou Moisés. Então, qual foi a prova? A palavra de Deus. E ele ouviu o plano, a decisão definida de Deus. Não vá. Não tente amaldiçoar o que eu abençoei. Eles são o meu povo. Mas sabe de uma coisa? Balaão, para começar, não gostava daquele povo. Okay. Quantos Balaões existem hoje no mundo? Para começar, ele não gostava daquele grupo. Agora, depois que ele recebeu a decisão definida de Deus, não vá. Mas veja, em vez de fazer assim, foi como Caim, como Coré. Ele estava com inveja. E ele queria um motivo de fazer qualquer coisa. Notem, na quartel-general denominacional, depois que ele foi enviado de volta, disse, não creio que eu descerei, não creio que terei alguma coisa a ver com eles, não discuto com pessoas assim, porque Deus me disse que são o povo dele, não creio, eu creio que não irei. Mas no coração dele, ele não gostava deles, eles não eram do grupo dele. E qualquer coisa que não pertencia ao seu grupo, para começar, não estava certo. Então ele olhou para eles e disse, há certas coisas horríveis que as pessoas fizeram, certamente. Um Deus santo amaldiçoará um povo como esse. Eles são iletrados, não são instruídos, somos um povo inteligente. Dizem que servem a Deus, mas olhe para eles. Um grupo de escravos, amassadores de barro, que os egípcios dirigiam lá embaixo. Ora, Deus nunca teria nada a ver com um grupo imundo assim. Ele falhou em não ver aquela rocha ferida e aquela serpente de bronze, a coluna de fogo, e tentou julgar através de um ponto de vista moral. Falhou por não ver a suprema vocação de Deus pela graça, a eleição estava numa linha e com a palavra de Deus. E ele queria lhes amaldiçoar. Deus disse, não façam, são meus, deixe-os de lado, não toque neles. Agora, então, o homem voltou agora. Note o seu quartel-general, mesmo quando ele voltou. Enviaram um grupo de mais influência desta vez. Deve haver ao invés de um leigo, talvez fossem doutores de divindade, talvez fossem bispos, talvez presbíteros. Ele enviou um grupo melhor e um grupo com um pouco mais de influência, alguém que tinha uma instrução melhor, que poderia explicar melhor o plano para ele, para que pudesse ficar mais racional. Então foi o que Caim fez, discutiu. O que Coré fez, discutiu. Não é para discutir. Lançamos fora as justificações, nós cremos em Deus, não importa o que o restante diga, cremos em Deus. Não discutimos o que Deus diz. Você tem que aceitar pela fé. Qualquer coisa que você saiba, não tem que discutir. Eu não sei como ele faz isso, mas sei que ele cumpre a promessa, mas ele disse que faria e creio. Aceito, baseado no que eu creio que seja a palavra de Deus. Você diz, não pode escapar com isso. Não sei como vou escapar, mas ele disse, diga. E eu me lembro que meu pastor batista me disse, ora, Billy, você pregará para as colunas da igreja. Você acha que alguém vai ouvir isso? Eu disse, Deus disse que assim. Como você vai fazer com uma educação primária? Orar por reis e pregar em torno do mundo? Eu disse, não sei como, mas foi o que ele disse. Para mim é o suficiente. Assim ele disse, não sei como será feito. Ele disse, você acha que o povo desse grande mundo instruído colocará contra esse assunto de cura divina e assim por diante? Você acha que crerão nisso? Eu disse, não compete a mim saber se eles vão crer ou não. O meu dever é pregar. É isso que ele me disse. Ele disse que estaria comigo, me disse que faria. E isto tem sido feito exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Primeiro, pegue as mãos, então será que saberá até o segredo do coração. E eu lhes falei sobre isso e aconteceu dessa maneira. Como aconteceu, eu ainda não sei como acontece, mas não é da minha conta saber como é, apenas acontece.
Quem poderia explicar quando Deus disse a Elias, vá lá em cima e sente-se lá no monte, eu te alimentarei. Eu ordenei a corvos para alimentar-te. Como poderia um corvo pegar uma fatia de pão, arrancar um pedaço de peixe assado e trazer ao profeta? Isso está além de qualquer coisa que alguém possa explicar. Não creio que possa, também não. Mas ele fez isso. É o que é o importante, necessário. Ele fez isso e essa é a verdade. Como ele fez, eu não sei. Não é da minha conta, mas fez. Como ele fez a terra, não sei, mas ele fez. Como ele enviou o seu filho, não sei, mas ele fez. Como ele ressuscitou dos mortos, não sei, mas ressuscitou. Como ele me salvou, não sei, mas... me salvou. Isso mesmo. Como ele salvou você, não sei, mas ele fez. Como ele me curou, não sei, mas curou. Ele prometeu que faria isso, e ele cumpre sua palavra. Agora Balaão deveria saber isso e sabia que não era assim. Vejam, esse melhor grupo de influência vem melhor em que tinham mais dons. E não somente isso, eles podiam dar-lhe mais dinheiro, podiam oferecer-lhe uma posição melhor. Agora, além de um ministro comum em nossa organização, faremos de você o superintendente da região. Estão vendo? Faremos algo assim para tirar aquele grupo de pessoas e parar isso. Ofereceram-lhe grande posição. Disseram, quanto mais você abençoar, disse, sabe, posso promovê-lo. Veja, de onde ele estava tirando suas palavras? O principal da nação. De onde estava Moisés recebendo suas palavras? Do rei do céu. Foi a palavra da promessa de Deus, eu te levarei à terra prometida, nenhum homem ficará diante de ti, enviarei vespas na sua frente, os farei ir para a direita e esquerda e tomarás a terra. Já dei, siga em frente, tome posse, é sua. Aí agora estão vendo a quem Moisés estava ouvindo, e este homem ouvindo até que veio algo que veio no seu coração que causou-lhe inveja, e ele foi até o cabeça eclesiástico dele. Notem, uma posição melhor. Posso promovê-lo. Promoverei a uma posição melhor, farei mais por você, aumentarei o salário, darei um ordenado melhor. Quando ofereceu-lhe tudo isso, isso cegou-o. Quantos Balaões existem no mundo hoje que por uma posição melhor, uma igreja melhor, uma promessa de alguma coisa, quando um homem abre seus olhos para a palavra e a obra de Deus, e aquele bom homem que tem influência começa como um servo de Deus e ele segura uma boa congregação. E depois de um tempo, o batismo do Espírito Santo é lhe apresentado. O batismo em nome de Jesus é lhe apresentado, que é a Escritura e a única Escritura maneira de batizar. E quando isto é lhe apresentado e a denominação sabe que vão perdê-lo, começam a oferecerem uma posição melhor e mudança na igreja. Veja o balanismo antigo. Exatamente como foi no princípio. Aquele homem que lê a Bíblia, ele não pode ler sem que veja que isso é verdade. Não há ninguém que alguma vez já batizou usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É um credo católico, não uma doutrina bíblica. Nenhuma pessoa na Bíblia já foi batizada até 300 anos depois da morte do último apóstolo, a não ser em nome de Jesus Cristo. A Igreja Católica começou isso e o restante seguiu. E qualquer ministro sentado em seu estudo, sala de estudo, verá isso, sabe que é verdade, mas por popularidade, por ter uma posição, por um conceito melhor entre as pessoas, ele se compromete. Bem, você diz, Deus o abençoa. Claro, alguns têm dons de cura, alguns campanhas grandes. E isso é colocado bem na face deles, e recebem a mesma resposta da palavra de Deus que você ou qualquer outro receberia. Deus não muda. Estão vendo o que quero dizer? Balaão, por uma posição melhor, ele pensou... Agora veja, quando aquele grupo melhor voltar, Balaão aqui pegou um texto falso. Se o grupo melhor voltar, devia ter dito, saia da minha presença. E disse-lhe, a palavra de Deus vai embora. Isto é, assim diz o Senhor. Mas veja, os dons. E para ser um homem mais popular,
Como eles gostam de fazer isso. Enviaremos em torno do mundo a você, daremos um programa especial, patrocinaremos reuniões em todos os lugares que você... não, estão vendo? Sabemos que a palavra de Deus diz, sabemos o que Deus disse, vamos permanecer com isso, com a ajuda de Deus. Não importa que tipo de promessa, ou quanto possa se pagar, ou tanto disso ou daquilo você possa produzir. Queremos assim, diz o Senhor, que Ele disse aqui primeiro, e a igreja diz é secundário isso. Queremos o que Deus disse no princípio, qualquer coisa que seja adicionada ou tirada, até o seu nome será tirado do livro da vida. Acrescentar uma palavra a isso, tirar uma palavra. Queremos que o que ele disse, não o que a igreja disse, o Dr. Jones ou outra pessoa. Queremos assim, diz o Senhor, o que a palavra disse. Mas encontramos Balaão, um servo de Deus, e muitos daqueles homens começaram, são ordenados por Deus em muitas coisas, mas quando trata-se da verdade total, não aceitam. Notem aqui, como profeta de Deus, para começar, não deveria ter sido pego em tal grupo. Ele não deveria ter ido com eles, mas note, por amor à popularidade, estão vendo? Por amor à sua consciência, ele disse, bem, fiquem toda a noite e tentarei outra vez. Estão vendo? Tentarei outra vez. Porque quer tentar outra vez, Deus já lhe disse o que ele deveria dizer. Deus disse, diga-lhe que você não vai. Esta é a sua palavra original, não vou. E não amaldiçoes o que eu abençoei. Agora, note isso, como veio contra ele depois de um tempo. E acontece todas as vezes. Quando Deus diz alguma coisa, ele quer dizer isso, não muda seu parecer. Ele permanece com isso, a palavra. Não importa o que outros digam, permanece com aquela palavra. Agora, Balaão deveria ter sabido. Ele deveria se despedir desse tipo de companhia, aqueles dons e uma promessa que o rei disse, sabe? Posso fazer isso, ou sou bispo, posso fazer o que desejar, promoverei você, se fizer isso. E Deus havia dito, não faça assim. Mas Balaão ainda disse, vocês fiquem toda noite, tentarei outra vez. E ele tinha a palavra, não tinha que discutir sobre isso, Deus tinha dito já. Como um grupo assim, ele sempre tira você da vontade de Deus se deixá-los. Houve um grupo que veio ao profeta Jó e conseguiram convencê-lo. Ele teve visão, sabia o que era certo. Balaão teve visão e ainda não permaneceu com aquilo. Não importava quantos aqueles grupos e igrejas dissessem, Jó, você deve fazer isso, aquilo. Mesmo a sua esposa, ele disse, fala como uma tola. Eu sei o que o Senhor disse, sei o que ele requereu, é o que fiz. Ele ficou com o que Deus lhe havia dito. Veja Balaão usando o texto falso para sua consciência. Ele disse, bem, descobrirei e tentarei outra vez. Agora, aí é quando ele vem secundariamente. Quantos Balaões temos esta noite que desejam usar aquele tema de Mateus 28:19 por amor à sua consciência? Quantos desejam usar Malaquias 4 por amor à sua consciência? Quantos querem usar Lucas 17:30 por amor à sua consciência? Quantos querem usar essas coisas e ainda, bem, vou lhe dizer, eu creio que estão todos misturados nisso. E então aqui estava Balaão tentando dizer, talvez Deus se confundiu, tentarei de novo para ver o que ele diz. Agora, ele conhece o seu coração, vejam. Balaão usava esse falso texto por amor à sua própria consciência, porque na verdade ele queria aquele dinheiro, ele queria aquela dignidade, queria aquele emprego, queria aquela posição para que o admirassem, como o doutor fulano. E ele disse, eu tentarei outra vez. Balaões no mundo esta noite. Prometeu posições, popularidades, que coisa. Entorpeceram sua consciência através deles. Por causa das suas denominações, dizem, se você fizer isso, você vai para fora. Sei que você é um homem bom, nós o amamos. E é um bom homem, nós o amamos. Mas você não pode pregar isso. Nossa doutrina diz que você não pode fazer isso. O doutor fulano disse que é assim, você tem que crer dessa maneira se quiser ficar conosco. Agora, se você quiser, sei que você terá dificuldade e verei se posso promovê-lo, talvez mudar de igreja. Seu Balaão. Quando você sabe a vontade de Deus, não faça isso. Deus não vai mudar o seu parecer. Não. Algo que ele podia omitir. A verdade para a sua comissão. Ele disse, bom, tentarei outra vez. Veja, existem Balaões.
Então lembrem-se agora, quando ele veio na segunda noite com essa grande celebridade que já tinha sua consciência entorpecida e inerte, Deus deixou que ele fosse. Agora, Deus nunca mudou seu parecer, mas deu-lhe sua vontade permissiva. Vai então. Mas ele descobriu que não deu certo. Deus sabia o que havia no coração de Balaão. Embora fosse profeta, ele sabia que odiava aqueles santos roladores e ele estava desejando amaldiçoá-los de qualquer forma. E Deus havia de verdade dito-lhe para não fazê-lo, mas mesmo assim ele veio e queria fazer outra vez. Então Deus permitiu que ele seguisse em frente. Deus disse: vá então. Agora lembrem-se, ele nunca mudou seu parecer. Vejam, era o seu desejo amaldiçoá-las. As pessoas que ele classificou como fanáticas, queria amaldiçoá-las, queria uma posição, não queria mexer com elas, então ele pensou que se pudesse fazer essa pequena ação para o rei, seria promovido. Deus nunca mudou a sua ideia a respeito da sua palavra, mas concede o desejo do seu coração. Ele prometeu isso, sabia disso? Prometeu conceder o desejo do seu coração e que seu desejo seja a palavra de Deus, que seja a sua vontade, não a sua própria vontade, mas a vontade dele. Se ele pede algo, não diga obrigado, Senhor, sabes que é bom. Veja, até o rei Ezequias, quando ele viu aquele profeta lá, para ele, Deus disse: coloque a tua casa em ordem, você vai morrer. Ezequias virou a face para a parede e chorou amargamente e disse: Senhor Deus, peço-te que consideres, tenho andado diante de ti de coração perfeito, quero que tu me deixes viver mais 15 anos. Muito bem, Deus falou com o profeta, disse: vai e diga-lhe que eu ouvi o que ele fez. Ele trouxe desgraça sobre toda a nação, incitou a ira de Deus até que ele teve que matar-lhe. Isso mesmo, vocês sabem disso. Apostatou-se de Deus. Aquilo teria sido muito melhor para a nação, o rei e todos, se ele tivesse ido e aceitado a primeira escolha de Deus para ele. Mas parecia difícil para o profeta, quando o profeta teve de voltar a falar a palavra de Deus para eles, depois que ele havia dito. Mas Deus disse: vá então. Mas veja, trouxe desgraça. O que Balaão fez depois de conhecer a vontade de Deus ele mesmo, insistindo, ele ia fazer isso mesmo assim. E o que fez? Vejam, ele nunca muda o seu parecer. Ele sabia o que estava no coração dele. Sabem, Tomé uma vez não queria crer. Ele disse: não posso crer nisso. Se eu pudesse pegar minha mão, colocá-la do lado, colocar nos cravos de sua mão, então eu creria. Então, ele disse: vem aqui, Tomé. Estão vendo? Agora, coloque suas mãos aqui. Agora, Tomé disse: agora, meu Senhor e meu Deus. Disse: sim, tu viste, agora crê. Quão maior é a recompensa daqueles que nunca viram e creem. As pessoas, às vezes, não querem receber o Espírito Santo, a não ser que falem línguas. Claro, ele é bom Deus, ele dará o seu desejo do seu coração. Mas não importa o quanto você fale em línguas, negue esta palavra, você está errado mesmo assim. Estão vendo? Você não entra porque fala em línguas, você entra por cumprir cada palavra. Essa é a evidência do Espírito Santo quando você crê na palavra de Deus. Eu creio em falar em línguas, creio que você pode ser vivificado, como eu disse essa manhã, até que você fale em novas línguas. Eu mesmo já falei, sei que isso é verdade, sei que é verdade, mas esse não é o sinal que você é filho eleito de Deus. Estão vendo? De forma nenhuma. E se muitos virão a mim e dirão: Senhor, não profetizei, fiz todas essas grandes coisas em teu nome, ele dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e não conheço a vós. Você que fala em línguas, então recusa ser batizado em nome de Jesus Cristo. Há algo errado em algum lugar. Sim, sem dúvida. Qualquer dessas coisas, essas ordens que Deus dá, há algo errado. Examine sua própria consciência e veja o que a Bíblia diz. Mostra-me em algum lugar onde alguém foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Estão vendo? Não está ali. Mas veja, às vezes, por amor à sua consciência, você diz: bem, você diz: Deus fala para as mulheres como elas devem fazer, não usar shorts e tal. O pastor diz: mas pegam o caminho mais fácil. Ele disse que estão aqui. Estão vendo? Claro. Deus disse que assim. E eles querem fazer mesmo assim. Estão vendo? Tentam encontrar uma desculpa. Penso que é melhor. E o vento não sopra. Deus disse para o homem se vestir diferente da mulher. Se uma mulher coloca roupa que pertence ao homem, é abominação diante dele. Não é certo. Não deve fazer isso, não. Portanto, é errado, mas veja, eles tentam encontrar uma desculpa, e o Senhor me disse para fazer isso. Não digo que não tenha sido, mas não é a vontade perfeita, ele tem a vontade permissiva, que ele fala, poluirá o grupo todo, poluirá.
todo o arraial. Veja aqui, Deus nunca muda a sua mente e sua palavra, mas Ele é um bom Deus e Ele dará o desejo do seu coração, embora seja contra a sua vontade. Você crê nisso? Veja, Deus disse a Moisés, vá lá embaixo, aquele profeta ungido, disse, vá lá embaixo e fale com aquela rocha. Ela já foi ferida. Moisés foi lá em sua ira, pegou a vara e disse, vós rebeldes devemos extrair água desta rocha, e feriu a rocha. A água não veio e feriu outra vez. Veio. Foi contra a vontade de Deus, rompeu todo o plano da Bíblia. Cristo teve de ser ferido pela segunda vez, estão vendo? Cristo foi ferido uma vez. Ele interrompeu todo o plano, mas ele deu a vontade permissiva. Então, depois ele disse, estão vendo, pegamos água para vós. Então, trouxe para vós o grupo de rebeldes. Deus disse, vem aqui, Moisés, vem até aqui em cima. Foi um servo fiel, como mulher com saltos altos. Subiste, olha lá, na frente, vês a terra prometida. Ó, Senhor, mas tu não vais atravessar. Tomaste a minha vontade permissiva aqui na rocha. Glorificaste a ti mesmo e não a mim. Santificaste a ti, não a mim. Não guardaste a minha palavra original, que eu lhe disse para fazer. Mesmo assim, as águas vieram. Podes colocar as mãos nos enfermos e eles se recuperem. Pode profetizar, falar línguas, mas o negócio é guardar a sua palavra original. Deus não muda o seu parecer. Você tem que cumprir a sua comissão, sua vontade. Bem, isso foi para os discípulos. Ele não muda. Se ele ainda tem discípulo, a comissão é a mesma. Ir por todo mundo pregar o evangelho, os sinais seguirão aqueles que creem. Nunca muda. Não pode mudar. Agora você pode dizer, bem, vou dizer, isso não é para este dia. Você, balaamita. Estão vendo? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja os balaamitas. Eu sei que na Bíblia é batizar o nome de Jesus, mas vejam todas as pessoas. Não me importa o que as pessoas fizeram. Não há nenhum outro nome sob o céu dado entre os homens pelo qual você possa ser salvo. Nenhuma remissão de pecado somente através do nome de Jesus Cristo. Quão bom tu és, o que fazes. Nada disso. É a palavra original de Deus. Você tem que ficar com isso. Isso mesmo. Obediência à sua palavra é melhor do que sacrifício. Balaão tinha dom de fé, poderia tê-lo usado na perfeita e original palavra de Deus. Muitos homens no campo hoje com dons de cura poderiam fazer a mesma coisa. Muitos homens por aí falando em línguas, pessoas profetizando um dom, poderiam usar isso para o reino de Deus, mas não fazem assim. Pegam e Deus abençoa de qualquer forma. Ele concede a vontade permissiva, mas para popularidade, prazer, lucro pessoal, vendem a primogenitura como Esaú, vendeu para uma organização, vendeu como Balaão. Bem, muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Sabemos que é assim, vendem a primogenitura. Mulheres professando o Espírito Santo, usam shorts, homens, permitindo-as no púlpito. Mulheres de cabelo cortado no púlpito, pintura no rosto com vestidos religiosos, é a maior pedra de tropeço que a igreja já teve. Se você quer saber o poder político, que horas são, na era do reino, veja onde estão os judeus. Veja como estão os judeus, porque eles são uma nação. Se quer saber como as nações estão, veja os judeus. Se quer saber como a igreja está, note as mulheres. Veja a moral no meio das mulheres, porque ela é a representação da igreja. Quando você vê poluição no meio das mulheres, você encontra poluição na igreja. Quando ela se torna uma Jezabel pintada, justamente como a igreja se tornou. Estão vendo? Agora, isso é verdade, vocês sabem disso. Se quer saber onde está a igreja, veja a moral no meio de vocês, mulheres, porque ela é a igreja é uma mulher. Se quer saber a condição nacional, observe os judeus. Note, como Deus disse a Balaão, depois dele ter ouvido a verdadeira e definitiva decisão da palavra, não vá. Sim. Então, disse-lhe, depois de ter visto no coração que era para fazer, e ele deu a vontade permissiva, então disse, vá. Você pode fazer a mesma coisa. Se você não quer andar na verdade, você pode ir ter um grande ministério. Claro que pode. Mas você está aceitando a vontade permissiva, está passando por cima da palavra. Ele fará que você prospere, claro, exatamente como ele fez com Balaão. Teve sucesso, mas não pôde amaldiçoar o povo.
Porque todas as vezes que ele começava a amaldiçoar, ele abençoava. Não conseguiu fazer. Mas quando a hora chegou dele prosperar em sua realização, ele ensinou aquelas pessoas, através de Balaque, a cometerem adultério. Trouxe para dentro do arraial de Israel e os casou. Disse, ora, somos todos um, vocês adoram o mesmo Deus, temos o profeta aqui, também lá em cima, temos o mesmo sacrifício, liguem-se a nós. A Bíblia diz, não te unas com incrédulos, não liguem-se com eles de maneira nenhuma. Eles creem, afasta-te deles se não creem. Saiam, separem-se. Deus disse, eu os receberei. Não toquem em coisas imundas, isso mesmo. Imundícies contra a palavra e coisas assim, afastem-se disso, não ouçam a isso. E aqui encontramos que Balaão foi e começou a ensinar as pessoas. Ele tinha um erro, ele seguiu no caminho de Balaão, como fez, ensinou a Balaque, os filhos de Israel, a cometerem adultério, e uma praga atingiu a nação de Israel, o povo, e milhares morreram em um dia. E enquanto estavam todos lá diante do altar de Deus orando, veio um israelita com uma mulher medianita, denominacional, entraram no arraial. E o filho do sacerdote chegou, pegou uma lança, matou os dois. Isso pôs fim à ira de Deus. Sabe que é a escritura, certo? Mas o que aconteceu? Balaão, ele fez com que Israel enfraquecesse. Enfraqueceu o seu arraial. Deus permitiu que fosse enfraquecesse o arraial e poluiu todo o arraial. Quando alguma doutrina começa que não é verdade, a verdade da Bíblia, polui todo o arraial. Alguém se levanta com uma ideia diferente como Coré e diz, bem, isso, aquilo, o outro teve uma ideia diferente, polui todo o arraial. Ensinamento, como ele fez, enfraquecendo todo o arraial por Cades Barneia, demonstração da palavra. Quando chegaram a Cades Barneia, então, o enfraquecimento do arraial, voltaram e disseram, após, lembrem-se, eles comeram o alimento dos anjos, tinham a palavra de Deus todas as noites manifestada, comeram o alimento, beberam da rocha, fizeram tudo, viram milagres. Viram Moisés, sua palavra, suas profecias, tudo. E então, finalmente, quando ouviram esse falso ensinador que entrou no meio deles e ensinou errado, ele enfraqueceu o arraial e prosperou com isso. Talvez possa ter construído edifícios de $1 milhão, grandes denominações, ajuntado milhares e milhares e feito grandes obras, trabalhos e era um profeta. Não tem problema, mas desde que não esteja com a palavra de Deus, é melhor você se afastar disso. Deus não muda seu parecer, fique com a palavra, porque é o que vai resultar no fim, a palavra por palavra. Quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, isso vai ser aquela palavra. Agora, ouçam bem agora. Quando veio o teste da palavra, quando foram e viram a oposição tão grande, maior oposição que já tinham visto, amalequitas eram 10 vezes o seu tamanho e disseram, parecemos gafanhotos. Suas cercas, cidades são todas muradas e podem até correr de carruagem por cima delas, o mais rápido que puderem, em cima das paredes. Suas lanças estão lá em cima enormes e são gigantes. Parecemos gafanhotos, não podemos fazer isso. Josué e Caleb disseram, espere um minuto. Vocês 2 milhões de pessoas calem a boca por um momento. Somos mais do que capazes de fazê-lo. Somos mais do que capazes de fazer isso. Em que eles estavam se baseando? Deus disse, eu darei a terra, ela é de vós. E lá estavam eles, mas pessoas haviam se casado entre outras coisas e todos os tipos de credos, rituais, fracos, inferiores, não sabiam de que lado se virar ou o que fazer. Lá veio o teste da palavra. Concede sua permissão para a sua vontade, uma vontade permissiva, sabendo o que está em seu coração. Ele conhece. Bem, irmão Branham, faço tal e tal, isso não me incomoda. Deus me abençoa todo dia, canto no Espírito, danço no Espírito. Ele permite, vá em frente. Isso mesmo. Mas o que você vai fazer? Uso shorts, faço isso, não me incomoda. Sei que minha fé está em Cristo, não no que eu uso, mas a Bíblia diz que há algo nisso. O que você vai fazer? Você faz uma pedra de tropeço como Balaão diante de cada uma daquelas mulheres. O que você vai fazer com suas mocinhas? Tem um monte de riquetas. Isso mesmo. Um bando de Jezabelzinhas pintadas. Mas Deus fará prosperar. Ora, Ele me abençoa, não duvido. Ele abençoou Balaão também. Com certeza, você vai andar na sua vontade permissiva, não na perfeita. Deus não muda o seu parecer porque Ele abençoou. Ele abençoou Israel por 40 anos. E o que fizeram? Casaram com mulheres, levantaram coisas, beijaram seus filhos, pagaram dízimos, viveram bem. Deus abençoou no deserto, alimentava sempre com maná.
todos eles pereceram, porque nunca guardaram sua vontade original. Eles aceitaram a vontade permissiva. Vá, mas lembrem-se, quando deixaram Cádiz, nunca peregrinaram mais. Rodearam, poderiam ficar ali fora por 2 dias, poderiam ter ido à Terra Prometida. Eles peregrinaram por 40 anos e cada um morreu, mas Josué e Caleb foram os que permaneceram na palavra original. Deus ajuda-nos. Deus não muda a vontade ou o seu parecer, Ele abençoará. Ele abençoou Balaão. Ele poluiu todo o arraial. Você tem que permanecer com o que ele disse. Ele nunca muda seu plano original. Veja os Balaões, hoje no campo, falam em línguas, claro, usam dom de Deus para lucro, isso, claro, mas isso corrompe toda a igreja de Deus com seus ensinamentos corruptos, isso mesmo. Me disse, por que você está fazendo? Por que está fazendo? Disse, não crê que é verdade? Ah, sim, mas sabe... Isso não é da sua conta, você tem que orar pelos enfermos. Eles creem que você é profeta. Você poderia ensinar as mulheres como fazer isso, aquilo mais. Como pode ensiná-las a álgebra quando não sabem nem o seu ABC? Como ensinar coisas que eles nem mesmo sabem é o básico? Você tem que voltar e começar a partir de onde você deixou. Pegar cada palavra de Deus. Veja no campo hoje como Balaão casou na igreja de Deus com uma prostituta, casou-se com uma prostituta na igreja de Deus. E assim estão estes falsos ensinadores hoje tentando falar-lhes. Vão casar cada uma dessas organizações, essas pessoas, para dentro da velha prostituta de Apocalipse 17. São doutrinas de Balaão. Vão por aí e dizem, somos a mesma coisa, todos cristãos, sacerdotes e papas, seja o que for, consentem. E o pregador disse, eu mesmo conheço o pregador pentecostal, todos começaram a distribuir um kosher redondo, significa Astarte, deusa da lua, kosher. Digamos, feche os olhos e tome isso. Fechar os olhos, uma hóstia redonda, o que significa isso? Estamos tomando o corpo partido, Jesus Cristo. Quebrantado, não um Deus da lua redondo, Astarte, que Maria pegou o lugar e kosher romano continua redondo. Nós temos um kosher partido, claro. Então agora, a grande prostituta de Apocalipse 17, esses ensinadores de Balaão com suas falsas doutrinas, casando a igreja para dentro dessa confusão. Veja quando isso chega à demonstração no tempo do fim, veja a fraqueza disso. 900 e tantas organizações, uma puxando de um lado, outra de outro, não há unidade no meio deles e estão tentando trazer unidade, não impelidos pela palavra de Deus. O plano original de Deus estão tomando pela política e organização. Deus não muda o seu parecer. Ele fica exatamente com sua palavra. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Isso mesmo. Ele fica com sua palavra original. Que coisa! Embora continuem a arrazoar contra ela, como fizeram, há somente uma coisa a fazer. Ela não mudará. Ambos os céus e a terra passarão, mas a sua palavra nunca falhará. Sabendo para dentro de que você está se casando, veja política e tais, tentando se unir à igreja com a política da igreja, mas não nos unimos a Cristo pela política, a Cristo através do batismo do Espírito Santo. E a maneira que você sabe que é o batismo do Espírito Santo é porque aquele Espírito que está em você identifica cada palavra como a verdade. Seja quem for que tirar uma palavra ou acrescentar uma, sua parte será tirada do livro da vida. Mesmo prosperando, você diz, você não pode acreditar na prosperidade, você não pode julgar a Deus pela prosperidade. E o mundo prospera. Balaão prosperou através disso, mas, irmão, julgue Deus pela sua palavra. Ele cumpre sua palavra e identifica como verdade. Então, lembre-se, amigo, enquanto você viver, nunca esqueça disso. Deus não muda o seu parecer. Ainda que Ele abençoe, Ele deixará você ir na vontade permissiva, mas Ele não muda seu parecer, o seu plano, não muda sua palavra por você. Não, Senhor, você que tem de mudar. Você não pode ter a palavra de Deus para combinar com a experiência sua, você tem que ter a sua experiência para combinar com a palavra de Deus. É assim. Você diz, bem, eu sou um bom homem, Deus faz isso, outro aquilo mais, guardou a palavra. Bem, vou lhe dizer, honestamente, agora está certo. Há algo errado em algum lugar. Sim, Ele fará prosperar, claro, as denominações
nações têm prosperado, o que não deveriam ter feito, mas estendem as suas tendas, grandes, boas igrejas, tudo mais através da terra, riqueza e dinheiro derramado por membros de todas as partes. Não diz a palavra que foi encontrada nela até as riquezas do mundo, mesmo as almas de homens e tudo mais, foi encontrado nessa velha prostituta, qual é a mãe de toda coisa, políticas corruptas e organizações, mas o grupinho de Deus é a sua noiva, centralizada naquela palavra. Que o amado Pai Celestial sempre guarde firme. Nunca saia dessa palavra. Você pode abençoar, pode Deus curar os enfermos, pode curar o neném enfermo, curar sua esposa, curar sua mãe, outra pessoa pode pular no espírito e dançar. Lembre-se, a chuva cai sobre o justo e injusto da mesma forma. Mas quando aquela semente está ali, seja ela ordenada ou não, se for ordenada, se é um trigo e tem de produzir trigo, se é a palavra de Deus, tem de produzir a palavra de Deus. Se não for, bem, então não é. Estão vendo? Entendeu agora? O Senhor o abençoe. Ele disse que iria terminar às 9 e aqui são 20 para as 10, muitas pessoas que vão para longe. Eu amo vocês, seguro vocês aqui porque não quero ser cruel com vocês, mas porque eu os amo. E sei que o que eu sei eu não guardo para mim, eu falo a verdade. Nas reuniões para onde eu vou, vocês nunca me ouvem pregar essas mensagens, não. Eu prometi que eu viria a esse tabernáculo. É aqui onde eu prego as minhas mensagens. Tenho 3 ou 4 mais aqui que o Senhor me deu. Tenho as escrituras sobre elas, mas eu não arriscaria pregar em nenhum outro lugar a não ser aqui. Foi daqui que a palavra de Deus começou a sair até que Deus mude e vou ficar exatamente aqui e trarei aqui. Isso mesmo. Nas reuniões, oro pelos enfermos, tudo mais. Portanto, digo as coisas da forma que as ovelhas ouvem. Eles sabem, conhecem o que é dito. Entretanto, é uma isca no anzol. Está vendo? Mostra os sinais, tentando mostrar que Deus sabe em discernimento e conhece os corações das pessoas e faz essas coisas. Esse é um dom evangelístico para atrair as pessoas. Logo, uma fita chega à sua casa, então está feito. Se é ovelha, logo vem. Se é bode, joga fora a fita. Isso, você também está certo, Ben, isso mesmo. Ben teve algumas experiências, isso. Muito bem. Você não está feliz por ser dele? Não está feliz? Cantávamos um pequeno corinho pentecostal, muito tempo atrás. Sou tão feliz porque o Senhor me tirou. Tão feliz porque o Senhor me tirou. Se não tivesse sido por Jesus, onde eu estaria? Tão feliz porque o Senhor me tirou. Tenho estado feliz desde que o Senhor me tirou. Feliz desde que o Senhor me tirou. Se não tivesse sido por Jesus, onde eu estaria? Tão feliz porque o Senhor me tirou. Tenho gritado desde que o Senhor me tirou. Tenho gritado desde que o Senhor me tirou. Se não tivesse sido por Jesus, onde eu estaria? Tão feliz porque o Senhor me tirou. Glória! Não está feliz? Não está feliz? Vamos cantar. Não está feliz porque o Senhor tirou você? Não está feliz porque o Senhor o tirou? Se não fosse por Jesus, onde estaria eu? Tão feliz porque o Senhor me tirou. Tenho cantado desde que o Senhor me tirou. Tenho cantado desde que o Senhor me tirou. Se não fosse por Jesus, onde eu estaria? Tão feliz porque o Senhor me tirou. Não está feliz por isso? Então, andaremos na luz. Conhecem esse? Andaremos na luz. Uma linda luz, onde as gotas do orvalho da misericórdia estão brilhando. Brilha em nosso redor, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Gostam desse? Vamos cantar outra vez. Andaremos na luz. É
É uma linda luz. Vem de onde as gotas do orvalho de misericórdia estão brilhando. Brilha em nosso redor, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. É o nascer do sol. Todos vós santos, proclamemos a luz do mundo, Jesus. Verdade e misericórdia. Em seu nome, Jesus, a luz do mundo. Levantemos a mão enquanto cantamos. Andaremos na luz. Tão linda luz. Vem de onde as gotas do orvalho da misericórdia estão brilhando. Brilha em nosso redor de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Cumprimentem uns aos outros. Ela vem de onde as gotas do orvalho da misericórdia estão brilhando. Não está feliz por ser um filho da luz? O nascer do sol, brilhando em nosso redor de dia e de noite. Filhinhos, amem uns aos outros. A luz do mundo. Andaremos na luz. Tão linda a manifestação da sua palavra. Vem de onde as gotas do orvalho da misericórdia estão brilhando. Brilham em nosso redor, de dia e de noite. É Jesus, a luz do mundo. Você acredita nisso? Estamos marchando para Sião, a linda, linda Sião. Marchando rumo a Sião, a linda cidade de Deus. Estamos marchando para Sião, a linda, linda Sião. Estamos marchando rumo a Sião, a linda cidade de Deus. Que aqueles que se recusam a cantar, os quais nunca conheceram nosso Deus, mas filhos do Rei Celestial, propagam o seu regozijo. Pois estamos marchando, glória, para Sião, a linda, linda Sião, marchando rumo a Sião, aquela linda cidade de Deus. Estamos marchando para Sião, ó linda, linda Sião. Estamos marchando rumo a Sião, a linda cidade de Deus. Tirem seus lenços. Louvemos ao Senhor balançando. Não é um molho, mas tiravam do corpo de Paulo lenços. Estamos marchando para Sião. Bela, linda Sião. Estamos marchando rumo a Sião,
aquela linda cidade de Deus. Estamos marchando para Sião. Oh, linda, linda Sião. Marchando rumo a Sião. Aquela linda cidade de Deus. Amém. Isso não faz que você se sentir bem. Posso imaginar aqueles santos lá atrás, antes de entrar no circo romano, começavam a subir a colina, sabem, subindo aquela rampa, nas covas de leões, dizendo, oh, marchando para Sião, esta linda, linda Sião, marchando rumo a Sião. Aquela linda cidade de Deus, as colinas de Sião revelam sagradas dulçuras. Antes de chegarmos nos campos celestiais, ao andarmos nas ruas de ouro, ao andarmos nas ruas de ouro, marchando rumo a Sião. Linda, linda Sião, marchando rumo a Sião. Aquela linda cidade de Deus, estamos marchando. Repitam depois de mim. Senhor Deus, eu me comprometo a Ti novamente. Limpa-me de todas as injustiças. Limpa-me de todas as dúvidas em Tua palavra. Que eu seja, desde esta Páscoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Que eu carregue em meu coração Tua palavra. Que ela seja uma lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. De agora em diante, eu Te seguirei. Em nome de Jesus. Amém. Marchando para Sião. Ó linda, linda Sião. Marchando rumo a Sião. Aquela cidade de Deus. Não faz você sentir-se bem. Nos comprometemos outra vez, sabendo no coração que já fomos vivificados da morte. Não faz que você sinta-se bem? Que coisa! Eu os amo com amor imortal. Ouçam, amem uns aos outros. Pois você não pode deixar de gostar de seu irmão, a quem você vê, e dizer que ama a Deus, ou o qual não vê. Então, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, e você servirá a Deus, certo? O que fizerdes uns destes pequeninos, tem poder vivificador neles, farás a mim. Quando te vimos em necessidade, quando te vimos em prisão, quando fizemos essas coisas, o que fizeste a eles, fizestes a mim. Não é maravilhoso? Eu amo. Você não ama? Tem mais um corinho que temos de cantar. Se você tem mais um minutinho, bem, iremos em frente. Está bem, Senhor. Leve o nome de Jesus contigo. Não se esqueçam, amigos. Vamos cantar agora, todos juntos, de nosso grande coração, com tudo que temos em nós. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Ele te dará conforto. Leve-o para onde você for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom,
Doce a fé, a esperança do porvir. Lembrem-se agora, orem por mim quando os ventos estiverem soprando da perseguição, quando os demônios estiverem desafiando, lembrarei que vocês estão orando por mim. De noite e de dia estarei orando por vocês. Fiquem ao lado do seu bom pastor, irmão Neville, companheiro, irmão Capps. Deem ouvidos a ele e ensinarão a palavra da vida. Creio nisso. Se não cresce, não estaria aqui. Claro que não. Creio que eles creem na mensagem e, conforme o conhecimento deles, permanecem com ela e tenho fé em ambos. Fiquem com eles, todos os irmãos, em torno, tem suas reuniões. Se estiverem esta noite, se estiver por volta aqui dessa região, fique ao lado deles. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Ouçam, quando as tentações te cercarem, sussurra o santo nome em oração. Nome bom, doce a fé. Querido Deus, cura essas pessoas, rogo. Pai Celestial, em nome de Jesus, concede, Senhor, rogo. A esperança do porvir. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus seja contigo. Até nos encontrarmos novamente. Inclinemos a cabeça agora. Ó Deus, se conosco. Ajuda-nos, Senhor. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus seja contigo. Até nos encontrarmos novamente. Verdadeiramente essa é a minha oração, até nos encontrarmos novamente. Deus abençoe. E agora vou pedir ao nosso precioso irmão Neville para despedir essa congregação. Deus ama a cada um. Estamos agradecidos em ter pessoas como todos vocês. O que seria da minha mensagem se não houvesse ninguém para crer nela? E há pessoas aqui que morreriam por ela. Deus ajude a cada um. Minha oração está com vocês, minha bênção com cada um de vocês. Nunca esqueça que você faz parte daquela ressurreição. O poder vivificador está agora em você. Tudo está estabelecido, vocês são filhos de Deus. Vamos inclinar a cabeça para que o irmão Neville os despeça. Deus abençoe.